Então, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui no nosso papo sobre o EHS Congress Berlim 2025. Esse é um ritual tradicional que ficou tradicional aqui na comunidade do Safety Lab. Já é o quarto ano que eu estou nesse evento e é o quarto ano que a gente faz esse encontro ao vivo, online, gratuito, para compartilhar com as pessoas as coisas que a gente ouve por lá, os principais highlights. O meu estagiário hoje está participando aqui mais intensamente, está com frio. Então hoje tem gato na conversa. A gente vai então fazer hoje aberto, né? Eu acho que muitos de vocês viram que estamos também entre pessoas da comunidade, que é uma comunidade enorme, está com 550 pessoas, mas também pessoas que estão aí, têm participado dos encontros ao vivo que eu tenho feito no YouTube. Então, é uma alegria ter vocês todos e todas por aqui para a gente seguir partilhando e aprendendo juntos e juntas, tá? Vou contar um pouco para vocês a agenda dessa noite. A ideia é que a gente vá das 7h30 agora até umas 8h45, mas normalmente a gente estica porque as conversas vão ficando boas e a turma se anima. Então, vamos ver, até no máximo 9 horas. A gente eu convidei, né, tá aqui com a gente a Gilza Monteiro, que estava lá junto apresentando apresentou uma palestra no palco principal e conduziu um workshop. O professor Josué está confirmado para vir, mas está numa chuva lá, ainda não conseguiu chegar em casa. A gente está esperando ele chegar também para contar um pouco do que ele viu lá nessa interação, apresentando o trabalho. E temos várias pessoas aqui, que o Clarice, Bibiane e várias outras pessoas que estiveram lá com a gente também, Felipe. Então, fiquem à vontade também. Depois eu vou abrir para vocês virem aqui para um aquáriozinho e contarem um pouco os insights que tiveram. Então, eu preparei uma apresentaçãozinha para mostrar as coisas que eu destacaria aí desse ano. Espero não levar mais de 20 minutos com ela. Prometo que não vou me empolgar. Em seguida, chamo aí Gilson e Josué contarem um pouquinho, darem uma palhinha, né? A ideia não é ficar fazendo apresentação aqui, gente, mas para a gente poder rechear um pouco com algumas imagens e o Josué contarem da experiência deles, o pessoal contar de quem foi aí, o que que viu e o que curtiu, e também abrir para interações, perguntas, curiosidades, coisas que vocês queiram aprofundar. A ideia é realmente a gente aprender juntos aqui e tornar acessível esse conhecimento que a gente acessou lá para todo mundo que não pôde estar presente ou que assistiu online. Tem várias pessoas que eu sei que assistiram online, o Rico assistiu online, várias pessoas viram também online. E a gente tem um outro ponto, né, gente, que é muito importante aqui para nós. Até estava conversando sobre isso com o Gilza lá em Berlim. A gente está num país onde menos de 5% da população fala inglês, né? E esse evento não tem tradução no YouTube e lá ele não tem tradução também. Acho que alguém entrou aqui no meu whiteboard. Aí. Então, a gente também faz esse esforço, né, gente, de tornar esse conhecimento acessível, porque a gente sabe que não é fácil se manter atualizado e ainda mais com conhecimentos que levam tempo para serem traduzidos, materiais que demoram a vir para uma tradução, e aí talvez a gente tenha também muito do delay que a gente tem entre o que está acontecendo lá fora e o que está acontecendo na nossa área no Brasil, acontece em função da barreira do idioma também. Então a gente também está abrindo, né, sempre essa conversa aqui para diminuir as barreiras e aumentar as pontes, tá bom? Eu quero começar, gente, apresentando para vocês o vídeo do evento, que é o vídeo final. Ele não achei ele no YouTube, achei ele só no LinkedIn, mas ele está muito interessante para mostrar qual é o espírito desse encontro, como é que ele acontece. Então vamos ver se vai dar certo de eu passar ele aqui pelo LinkedIn para vocês. Eu vou pausar aqui a apresentação para passar esse vídeo. Então, vou botar para gravar e vou tentar ser breve aqui na minha apresentação, trazer uns pontos, e daí, em seguida, eu chamo vocês aí para a gente ir fazendo esse aquáriozão, tá bom? Vamos ver lá a minha apresentação. Tá aqui.
eu juntei, como eu faço todos os anos, alguns pontos que para mim são os mais importantes. E aí, com certeza, as outras pessoas que foram vão trazer os delas e esse mosaico vai ficar mais enriquecido. Dei uma palhinha de como foi ali com o vídeo, e aqui celebrando a nossa delegação brasileira, né? A maior delegação brasileira desde a primeira edição. Não tá todo mundo nessa foto, tem gente que acabou não entrando nas fotos que a gente fez coletivas e que estão aqui também, mas a ideia foi tentar representar o máximo possível a turma que estava lá, né? Muitas pessoas da área do óleo e gás, pessoas, né, da área do agro, da área da consultoria, enfim, gente de vários caminhos aí dentro do safety market e que com certeza estão trazendo ideias e informação bacana aqui para as nossas práticas no Brasil. E aí, como eu falei no início, eu, Josué e Gilza que apresentamos, né, trabalhos lá e conduzimos workshops e tal. Bom, uma palhinha aqui do meu workshop, então, pessoas ficaram curiosas sobre o que, que eu estava apresentando lá nos últimos 2 anos. Esse é o terceiro workshop que eu fiz. Os dois primeiros, no primeiro eu falei sobre a experiência do Safety Lab como um modelo de ecossistema de aprendizagem e inovação na área de educação em EHS e fiz algumas interações com eles sobre é, aprendizagem inovadora em IHS. No segundo ano que eu tive lá, eu fiz um workshop só focado em técnicas de facilitação para profissionais de IHS. Então, foi um workshop super prático. Eu baseei em ferramentas rápidas, como estruturas libertadoras e algumas coisas do Hyper Island para trabalhar com perguntas poderosas, para criar diálogo, para escutar a maior quantidade de vozes possíveis, técnicas de 15 minutos. Fiz várias com eles e entreguei para eles um material para que eles saíssem dali usando essas ferramentas, né? Então foi um super sucesso também esse workshop o ano passado, porque foi bem hands-on, assim. A gente precisa aprender a botar as pessoas para conversar e ficar dando menos palestrinha nos nossos eventos de segurança, né? Palestrinha no sentido de a gente fica falando e todo mundo ouvindo, a gente fica falando, todo mundo ouvindo. E aí a gente fala, vamos trazer as pessoas para fazer segurança com a gente, mas a gente não escuta as pessoas. Então essas ferramentas ajudam a gente a fazer essa colheita, né? Dessa vez eu apresentei lá um mapa que eu estou desenvolvendo. Esse mapa não está pronto ainda, mas ele é um consolidado, né? Eu já falei em rede social e tal que eu estou escrevendo um livro atualizado sobre aprendizagem, né? O meu livro Comportamento Seguro, ele está baseado na minha pesquisa do mestrado, que tem muita coisa ali que ainda está atual, mas tem muita água que passou debaixo dessa ponte, principalmente depois do Safety Lab. Então, eu estou consolidando essa experiência no livro e tenho conversado com gente do mundo todo sobre aprendizagem em HS. E o que eu tenho percebido é que a gente tem pouca coisa sistematizada com uma big picture, né? É uma visão mais ampla. Então, eu estou desenvolvendo uma visão mais ampla. Isso aqui é um modelo que eu estou trabalhando. Ele ainda está em. Ele ainda é o protótipo, né? Apresentei lá como um protótipo, estou mostrando aqui como protótipo de entender todos os caminhos de aprendizagem que a gente pode ter de transformação das nossas realidades, pensando em segurança, principalmente, mas que cabem com certeza para a EHS como um todo, olhando para aprendizagem individual, aprendizagem em time, aprendizagem do sistema e aprendizagem organizacional. Então, foi isso que eu apresentei lá como um primeiro protótipo para testar com eles se faz sentido. E fiz com eles uma estrutura libertadora que os labbers aqui que praticam essas estruturas devem conhecer, que é a Troika Consulting. Então eu fiz com eles uma interação em cima desse mapa. Eles escolheram o que eles queriam mergulhar e fizeram uma consultoria circular no método da estrutura libertadora, que é a Troika, que faz uma dança das cadeiras aí rapidinha em cima dos pontos que cada um queria investigar. Então, fiz lá um workshop com um pouco de conceito, prototipado e uma prática longa, onde eles puderam sair de lá com ideias de aplicação baseado nesse modelo aqui.
E aí reuni os meus 4 insights que eu achei mais importantes, coisas que mais eu curti, o que me chamaram a atenção, o que ressoam mais comigo, né, com a minha forma de ver as coisas, de ver o caminho na nossa área e tudo mais, e pessoas que eu admiro e que eu tenho gostado de aprender com elas. Então, resumi em 4 imagens aqui. O primeiro insight tem a ver com trabalhar de baixo para cima, né? A gente tem uma visão tradicional e muito consolidada de implementar processos, principalmente programas, estratégias maiores no top-down. Então, a gente prepara a diretoria, daí a gente vai na gerência, daí a gente vai na média gerência, daí a gente vai na supervisão, aí a gente chega na operação. E não que isso seja uma coisa ruim, nem errada. Porém, para várias estratégias, a gente já esgotou esse modelo. E quando a gente segue abordagens como HOP, como Safety Differently, como trabalhar o Safety Tool, onde as pessoas fazem segurança juntas, a gente vai precisar aprender a fazer subir essa água, né, do saber. Então, quando a gente fala na ergonomia, né, usa essa visão do trabalho real, aprender com o trabalho normal, a gente está falando de trazer para da base da operação, do frontline, das pessoas que estão lá no dia a dia, o conhecimento, para daí conectar isso com o nosso conhecimento especializado, com as questões legais, com as questões técnicas e nesse bem bolado produzir uma solução mais aderente com a realidade, tecnicamente boa, juridicamente apropriada, mas que tenha alta aderência com a solução dos problemas reais da operação. E a gente tem falado muito disso há algum tempo já, porém as nossas práticas continuam de cima para baixo, né? Manda que pode, obedece que ter juízo, liderança fala, operação escuta. Engenheiro de segurança fala, operação escuta. Técnico fala, operação escuta. Psicólogo fala, operação escuta. Então a gente fala, vamos convidar as pessoas e vamos fazer escutativa, mas não é tão simples assim virar essa chave. E aí eu trago duas figuras que falaram lá, deram workshops e fizeram apresentações. Diane Chadwick Jones, que é uma figura que eu já sigo há um tempo, assisto os workshops dela sempre lá em Berlim e tenho tido trocas com ela. Ela era head de fatores humanos da BP, da British Petroleum. Ela saiu já, está aposentada da British, e ela é consultora hoje, mentora também. Publica muito na revista Safety Science. Ela faz um bem bolado muito bom entre ciência e experiência prática. Ela mentora muitos especialistas em segurança. E a Zoe Nation é uma praticante, né, de segurança da Austrália e que ambas trabalham na linha do HOP, ambas trabalham com uma visão de fatores humanos. A Diane Chadwick é muito focada em fazer o processo avançar como um todo, né? Estratégia, liderança, avançar na sua mentalidade, e a Zoe Nation muito focada em fazer a informação subir da base. As duas muito boas nisso. Então, o título da palestra da Zoe era Parem de fazer segurança para mim. Que é uma provocação, né? Parem de fazer as coisas e me entregar aqui na ponta, né? Então ela dizia: parem de preparar esses materiais lindos e despejar em cima de quem está lá na ponta. Vão lá fazer junto com as pessoas. Vamos sentar para conversar sobre o que é relevante de verdade. Vamos, entender a realidade para poder produzir coisas que atendam à realidade. Então, muito na linha da nossa, né, mapa da empatia, no Safety Lab, né, trabalhar na escutativa, enfim. E a Daiane, então a Zoe falou muito no workshop dela sobre isso, por exemplo, sobre se vale a pena investigar todos os acidentes que acontecem. Essa é uma outra provocação que ela faz num olhar de Hop, né? Será que nós não estamos perdendo tempo com um monte de coisas que não vão ajudar o sistema a melhorar? Será que a gente já não tem discernimento para tomar decisão juntos do que vale a pena investigar e o que não vale, aonde vale a pena colocar energia, já que a gente não tem agenda para tudo? E aí ela faz uma pergunta muito boa, né? Quando acontece um acidente, a gente tem que olhar para ele e se perguntar: eu vou conseguir conviver com a ideia de que isso vai acontecer de novo?
Se a resposta é não, a gente precisa ir atrás e investigar. Se a resposta é sim, é porque isso é algo que faz parte do processo, né? Então, não é a gente normalizar o acidente, mas é a gente começar a ter mais discernimento de situações críticas e situações rotineiras. E a Daiane já é o segundo ano que ela fala, o workshop dela tem esse título, Como Romper o Platô. E essa é uma questão que eu tenho conversado bastante com as empresas que eu tenho trabalhado. O meu foco não é em gestão de segurança, mas o meu foco é em aprendizagem organizacional. Como é que eu ajudo as empresas a aprenderem e tomarem melhores decisões? E uma das coisas é quando a empresa chega num platô, ela desce, 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 e ela começa a ter acidentes raros, com baixa gravidade, baixa frequência, né? É claro, ela vai trabalhar nos seus acidentes de alto potencial, os seus high potential, os seus específicos, claro que sim. Mas tem também uma necessidade de mudar o mindset. Eu estava ontem com um grupo de gestores que vieram no Safety One, reduzir, 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 reduziram. E aí, mas a gente tem que focar no resultado, tá? Mas o resultado tá bom. Então a gente foca no quê? Como que a gente vai começar a construir um olhar proativo e positivo de operação segura contínuo, que não envolva ter acidente ou não ter acidente? Teoricamente, isso seria sair do reativo, né? Teoricamente, isso seria avançar nas curvas aí, para quem gosta de curva, isso teoricamente seria mentalidade de crescimento, né? A gente pensar o que nós queremos construir aqui e não só o que nós queremos reduzir aqui. E é bastante difícil conseguir dar essa virada na hora que termina, né? A empresa chega no platô e aí ela faz esforços, mas os números melhoram muito pouco. Então, provavelmente está na hora de mudar as perguntas, provavelmente está na hora de mudar a mentalidade. E aí ela traz uma provocação que a Zoe traz também, que é muito uma provocação do Hop, né? A gente precisa consertar o trabalho e não o trabalhador, né? A gente precisa melhorar o trabalho e não necessariamente ficar pensando em melhorar o trabalhador. Então não é que não vamos treinar, não vamos capacitar, não vamos conscientizar. Mas sem olhar o sistema de trabalho, o trabalho real, e a ergonomia está ensinando isso para a gente desde os anos 60, né? Se a gente não melhora o trabalho, a gente não melhora os resultados. E isso vale também para quem está aqui, que eu sei que é da área da saúde, isso vale também para riscos psicossociais, gente, né? A gente fica nessa coisa de. E eu sou super partidária, todo mundo sabe disso, né? Meditação, resiliência, vamos fortalecer as pessoas, vamos aprender autocuidado, e eu trabalho com isso, dou palestra sobre isso, e acho que isso é muito importante. Mas não é só de meditação e autocuidado que se faz saúde mental no trabalho. A gente tem que melhorar o trabalho, né? Se eu tenho um líder assediador, se eu tenho um trabalho de baixa autonomia, se eu tenho alta pressão por resultado, não adianta ficar meditando. Então a gente precisa trabalhar também no trabalho, sobre o trabalho real, né? Então, são duas referências que eu super recomendo seguirem aí no LinkedIn, acompanharem, porque são pessoas que têm um olhar de simplicidade, todas duas. Os workshops delas levam para soluções muito simples, coisas muito práticas, que não envolvem grandes pirotecnias, que a gente faz com os recursos que tem, mas que ajudam a gente a virar o capítulo, né? Capítulo um, reduzir a próximo de zero. Baixa frequência, baixa gravidade. O capítulo 2 e agora? Né? Que na linguagem de fatores humanos a gente pode chamar isso de construção de capacidade, né? Do operar seguro e tal. E a Diane Chadwick falou muito também sobre a liderança no campo, usou alguns materiais do próprio Energy Institute, que fez o Hearts and Minds, mas trazendo um ponto de atenção sobre a postura do líder, né? Então, se a gente vai falar em desenvolvimento de liderança, talvez a gente possa focar na primeira reação do líder quando algo não vai bem, porque ainda estamos migrando para um olhar de segurança mais humanista, mais humanizado, mais colaborativo. Estamos falando de segurança psicológica, mas quando algum BO acontece, a gente ainda está reagindo no modelo que nos trouxe até aqui, né? Um modelo punitivista, um modelo de mão pesada. A gente primeiro pergunta quem foi, para depois perguntar o que aconteceu, né? Então, essa é uma inversão
né, que a gente vem conversando bastante, a Dilson está aí, né, pessoas que a gente já vem discutindo isso, né, de mudar as perguntas. Então, prestar atenção nessa primeira reação ao erro, ao problema, à falha da liderança, principalmente a liderança imediata. E o que que a gente faz nas primeiras 24 horas, né? A gente sai caçando o quê? Caçando melhoria ou caçando pessoas, né? Então, primeira reação, a escutativa e o reframe, né? Reorganizar o problema para redefinir a solução, que é algo que a gente também conversa muito no Lab quando a gente fala de ter uma mentalidade de design thinking, né? Pensar que o problema que aparece não é o problema. A gente precisa aprofundar o problema para entender o real problema. E aí propor soluções que solucionem e não mais esse Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V de plano de ação que faz com que os acidentes continuem acontecendo, não vale a pena ver de novo. E outra fala de Zoe Nation, o grande problema de hoje é que não investimos tempo em boas conversas sobre o que, não o co, sobre o que realmente está acontecendo. Então, essa é uma provocação também que ela faz na linha da simplicidade, né? Vamos sentar e conversar sobre o que está acontecendo de verdade, porque né, a gente está muito impregnado da burocratização, né? Isso é um consenso aí entre os estudiosos e as diferentes áreas hoje, né, do IHS. Nós construímos um castelo burocrático imenso e muitas vezes os profissionais de IHS estão trabalhando mais para o sistema de gestão do que para o que está acontecendo na real. E talvez a gente tenha que recalibrar um pouco aonde a gente põe a nossa energia, né? Em ferramenta, comitê, checklist, auditoria ou no que está acontecendo na real e como a gente faz para construir soluções para isso. Segundo insight que eu trago do Lecose, né? Acho que o ano passado trouxe Lecose também, acho que é o terceiro ano que eu trago o Lecose aqui, porque eu realmente me identifico muito com a forma como ele pensa. E ele é um dos raros epistemólogos aí da nossa área, né? Epistemólogo é aquele que estuda as raízes do conhecimento. Então, ele é alguém que fica menos na batalha entre quem está certo e quem está errado, velhas abordagens e novas, e olha o tabuleiro inteiro e fala: Ó, tem tudo isso aqui no tabuleiro, para onde será que nós estamos indo, né? Então, inclusive, o tema dele esse ano foi o mesmo que o ano passado, mais evoluído, que ele chama de Para Além da Guerra da Segurança, né? Ele fez uma brincadeira com o Safety Wars, né? Star Wars e Safety Wars. Então, ele estava falando sobre o barulho que tem acontecido, principalmente no LinkedIn, nos últimos anos, entre defensores de BBS, defensores de novas visões, defensores de HOP, defensores de engenharia de resiliência, defensores de análise de confiabilidade, tem de todos os tipos de vertentes, e uma barulheira e uma brigarada de ataque e defesa. Isso presta, isso não presta, isso funciona, isso não funciona. Então, nos últimos 2 anos, na minha resenha aqui, eu já trouxe isso, né? Que está muito claro nessas conversas que eu tenho visto, né, e tenho escutado lá no EHS, que a turma já passou da fase de procurar a bala de prata e a metodologia mágica que vai chegar e resolver todos os nossos problemas. Ela realmente não existe. E existem várias coisas muito boas por aí, e a gente vai precisar entender as nossas necessidades e o nosso cenário, e assim poder buscar o que tem mais a ver com o momento que estamos e com o tipo de processo produtivo que temos. Então, Lecoise seguiu nessa linha. Ele pergunta o que funciona na prática, provavelmente tudo, a depender da natureza do processo produtivo, do tipo de risco, das características do negócio e das especificidades daquele contexto social. O Lecoise, apesar de circular em todas as abordagens, ele está muito mais ligado a abordar uma abordagem mais sociológica, né? De visão de ciências sociais sobre segurança. É, então ele se diz neutro, neutro com posicionamento. Eu acho que ele é alguém que congrega bem os conhecimentos sem tomar partido, mas ele tem o gosto pessoal dele e a linha que ele trabalha, né? Que é mais ou menos o que eu faço também, que eu me identifico também nisso. Quem está fazendo mais barulho no LinkedIn hoje são as pessoas que estão vendendo consultoria, vendendo livro, buscando autoridade. Essa foi uma das salas dele no workshop que ele deu. Então, ele tem feito.
provocações no LinkedIn, ele tem publicado artigos sobre essa guerra de narrativas que a gente vive hoje, sobre o que funciona e o que não funciona, mas ele tem provocado um pouco isso também, né? Quem mais faz barulho, quem mais ataca, quem mais desrespeita. E lá fora, assim como aqui no Brasil, a gente tem discussões horríveis, desrespeitosas, grosseiras, extremamente violentas a respeito disso, tenho visto aqui e fora, né, entre players que estão fora, e muito nessa coisa de fazer barulho e vencer no grito. E, na minha opinião, muitos já me escutaram falar sobre isso aqui, isso não combina em nada com uma segurança humanizada, né? A pessoa falar de cultura de cuidado e esfaquear o coleguinha que pensa diferente dela nas redes sociais ou presencialmente não combina. Então, acho que tem uma reflexão para nós sobre como que a gente debate sem matar o coleguinha, né? Não é porque a pessoa não concorda comigo que ela tem que ser eliminada do tabuleiro. E não é porque eu vendo serviço, ou vendo consultoria, ou vendo safety lab, ou vendo sei lá o quê, que eu preciso destruir as outras abordagens e metodologias para poder dizer que a minha tá boa. Inclusive, esse é um debate pobre do ponto de vista científico, né? E aí, só para vocês terem uma palhinha aqui. São slides da apresentação do Lecose. O ano passado ele já apresentou e esse ano aprofundou esse primeiro slide que eu acho ótimo. O ano passado ele perguntava o que tem de novo nas novas visões de segurança, né? E essa é uma pergunta boa, porque as novas visões não são novas, né? Então ele discutia isso do ponto de vista cronológico, né? Mostrando que os estudos sobre comportamento e segurança, eles têm 50 anos de evolução e eles são muito consistentes. E tem muita coisa muito boa produzida nesse campo. Os estudos sobre fatores humanos e segurança de sistemas também, né? Foco cognitivo, a linha do Reason, do Rasmussen e tal, é uma linha bastante desenvolvida nos últimos 50 anos. Essa história de aprender com o trabalho normal, trabalho prescrito, trabalho real, é uma história que está na ergonomia francesa há 50 anos também. E a abordagem também de organizações de alta confiabilidade também é uma abordagem que está sendo produzida há 50 anos. Umas mais psicológicas, outras mais ligadas à ergonomia e fatores cognitivos, e outras mais sociológicas, políticas e organizacionais. Todas muito consistentes, todas com muita pesquisa feita, com autores interessantes, com livros bons e com resultados interessantes também. Então, essa brigarada do que funciona, do que não funciona, parece ser menos relevante. Talvez a gente possa se aprofundar em todas elas e poder entender melhor o que cabe no nosso pedaço, no nosso momento. Então, ele faz ele mostra, né, nesse slide, segundo slide aqui, essa batalha de narrativas, né? Entre coisas que um defende, que o outro defende. Então, o Lecoise nos ajuda a entender que não tem uma voz única. Qual o futuro da segurança? Não tem uma resposta única. Tem várias respostas, dependendo da linha que você se afinar mais. Todas elas são boas, todas elas têm consistência. E elas vão funcionar em alguns lugares e não vão funcionar em outros lugares. E aí cabe a gente se aprofundar, estudar, acompanhar e testar possibilidades para poder caminhar nessa direção, né, de uma segurança mais moderna. Tem duas ou três coisas que são consenso entre todos e que acho que vale a pena destacar. Primeiro deles, estamos na era da pós-burocracia da segurança. Então, esse excesso de papel, checklist do checklist, auditoria da auditoria, papel do papel do papel do papel, do comitê, do controle, se esgotou. Ninguém mais consegue avançar usando esse modelo. A gente precisa urgente desburocratizar um tanto para as pessoas voltarem a ter tempo para trabalhar, para observar o trabalho real, fazer segurança do processo e trabalhar com, né, com os novos desafios que as novas tecnologias estão trazendo aí para os ambientes produtivos. Um outro consenso, né, além da pós-burocratização, é a necessidade da gente diminuir o controle e aumentar a escuta da base. Quase todos vão nessa mesma direção, de uma liderança mais conectada e mais é, é, parceira do que acontece na ponta e menos cobradora, punidora, restritiva, controladora do que acontece na ponta. Então, esse também é um outro consenso que está em todas as abordagens.
se a gente for olhar, né? Então, são algumas coisas. E outro consenso é que a gente precisa, além de desenvolver sistemas e métodos de gestão, a gente precisa seguir melhorando o gerenciamento de risco, o trabalho real, as barreiras, manter as barreiras íntegras. Terceiro insight, Heather Beach, que já apareceu também na minha resenha do ano passado, e ela não poderia não aparecer esse ano, porque Heather Beach subiu no palco com a camiseta do Cuidar ao Trato Nós. Eu dei para ela de presente o ano passado. E ela me ligou no dia que a gente estava lá e disse: Desça que eu vou fazer a minha apresentação com a nossa camiseta. A gente estava no hotel do evento, né? Então ela é uma criatura muito amorosa, muito inspiradora. Ela é uma pessoa, uma profissional de segurança e saúde muito influente na Inglaterra. Trabalha, ela criou o primeiro movimento britânico de mulheres na segurança. Ela faz grupos em várias cidades do Reino Unido, catalisando uma rede imensa de mulheres que trabalham na área de saúde e segurança. E ela hoje trabalha com foco em well-being, bem-estar. E ela traz sempre pérolas maravilhosas. Como o livro que ela lançou ano passado, que é Eu Sou Seu Chefe, Não Seu Terapeuta, que só tem em inglês, que é uma provocação muito boa, sobre o papel da liderança em saúde mental e bem-estar. Ela diz: precisamos pensar em construir capacidade em saúde mental e bem-estar também. Aí a turma do HOP aí dos fatores humanos, a gente fala de construir capacidade de operar seguro, e ela fala, mas não é só em segurança, é em bem-estar e saúde mental também. Isso tem tudo a ver com uma boa gestão de NR1 aí, nova versão com riscos psicossociais. E ela disse nessa mesa, ela fez uma mesa sobre bem-estar só com mulheres, né? Ali também no evento. É, a head eu acho que, se eu não me engano, ela é head de saúde e segurança global da Novo Nordisk, que é uma pessoa da Enresa. Uma dessas pessoas é da área de saúde e segurança da Fendi, que é uma marca de luxo de roupa, né? E, enfim, objetos de luxo. Eu achei muito curioso estar aí no meio da indústria. E ela diz: eu não posso aceitar esse argumento de que saúde mental e bem-estar não tem nada a ver com segurança, né? Essa insistência que a gente tem de tratar essas coisas de maneira muito descolada. O trabalho é o trabalho, né? E se o trabalho enlouquece, o trabalho adoece, o trabalho mata, é o trabalho que tem que ser melhorado, o ambiente e as relações, né? Então, achei um site bem maravilhoso da Heather Beach. Vale a pena seguir ela no LinkedIn também. E por fim, o livro novo tá aqui do Andrew Sharma, que realizou o meu sonho de criança. Eu acho que eu não vou conseguir realizar mais esse sonho porque ele já está se aposentando, mas eu sonhava em escrever um livro com o Scott Geller, que foi o meu primeiro ídolo no mundo da segurança, que é um psicólogo da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, que publicou os primeiros manuais de psicologia aplicada à saúde e segurança, maravilhosos. Ele é um ícone, né, dessa área. Ele se notabilizou muito pela abordagem comportamental. Tem um trabalho fantástico, muito diferente disso que a gente vê dentro das empresas como o BBS. O trabalho dele, apesar de ter mais tempo, né, ele tem aí 50 anos de artigos e livros publicados. Ele é extremamente atual. Se a gente lê os livros dele e olha para a realidade de hoje, a gente vê que não tem nada de diferente do que ele mapeou lá e do que a gente está vendo hoje. E o livro chama Quem se importa ganha, né? É, a ciência psicológica da liderança transformacional. O livro um foco, tem uma linguagem bem gerencial, bem boa de trabalhar com líderes, traz muitas coisas da psicologia, mas sem psicologuês, que é muito a característica do Geller também, muito prático, né? Então ele traz inteligência emocional como um dos grandes drivers aí de liderança humanizada. Trabalha a questão da confiança e do accountability, né, do senso de responsabilidade desses líderes para a construção desse ambiente humanizado. Foca bastante em feedback e também o entendimento, né, de que esse olhar de cuidado é uma ética, é uma cultura, não é só uma ferramenta, né, não é uma ferramenta, mas é um modo de agir. O livro é muito legal e ele infelizmente não tem em português ainda, mas para quem lê inglês vale muito a pena, porque ele traz muito insight focado em líder, numa linguagem de liderança, e achei que foi um golaço do Andrew Sharma trazer essa proposta aí nesse momento.
Beleza, gente? Então, terminei aqui o meu resumão. Queria chamar Gilza, não sei se o Josué já chegou, se ele conseguiu chegar. Cheguei, consegui Chegou, chegar. oba! E aí eu vou pinar todo mundo que foi, Kio, a Bibiane, não sei quem mais que tá aí. Se eu não pinar alguém que foi que eu não tô vendo, me levanta a mãozinha aqui que eu É fiz. Clarice. Clarice, cadê Clarice? Felipe, tá aqui. Felipe não saiu na foto, Felipe, mas Felipe tava lá. Cadê Clarice? Achei você. Ai, que bom, obrigada, Clarice. Então, gente, microfone com vocês. Queria começar com Josué e Gilza. O que que vocês têm aí de insight que vocês viram, chamou atenção, curtiram? Vou lá, então. O Bora. Josué não falou, vou Manda começar. ver, Tudo bom, manda ver. gente? Primeiro, boa noite. Alegria enorme estar aqui com vocês, ainda mais para falar de um evento que foi assim diferenciado. Eu já registro aqui o meu agradecimento a essa minha grande amiga Juliana Bley, que primeiro me apresentou essa conferência, que ela estava totalmente fora do meu radar, e depois fez a ponte, né, permitindo que eu tivesse lá fazendo uma apresentação. Eu fui lá para falar um pouquinho da experiência que a gente está vivendo aqui no Brasil de implementação da análise de confiabilidade humana na indústria de óleo e gás. Foi uma apresentação que despertou interesse de algumas pessoas. Só para dar uma ideia para vocês, há 2 semanas atrás, eu estava falando com um colega ele tem uma empresa de segurança de processo em Londres e se interessou pelo tema. E assim, é muito bacana ver o quanto o Brasil está avançando nessa área. Eu acho que esse é um ponto também que precisa ser enfatizado. E fiz um workshop também falando sobre a parte de estruturas organizacionais e como isso impacta a segurança. Vou até deixar aqui, porque esse foi o tema que eu estudei com o Andrew Hopkins, né, quando eu estive lá. Eu acho que esse link leva vocês para o livrinho dele, tá? Tá lá na Amazon, né? Que é o Organizing for Safety, né? Como as estruturas criam cultura. Então, foi um livro que ele desenvolveu no ano que eu estava lá. Eu fui coautora de um capítulo e eu fiz um workshop sobre o tema. Inclusive, é um dos livros que o Lecoase cita, né? É uma das abordagens que ele cita nessa apresentação que a Ju acabou de fazer. Inclusive, a capinha do livro está lá no slide dele e a Ju reproduziu. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre as características gerais do evento que tornam esse evento, na minha opinião, tão diferenciado, e depois eu vou para o conteúdo e procurei trazer algumas coisas que eu acho que podem ser bastante úteis para as pessoas que estão aqui, né? Uma coisa que me chamou a atenção nesse evento é a diversidade que ele promove e a diversidade, quando a gente pensa em diversidade sobre diferentes óticas, né? Então, eu peguei um dado, né, antes de entrar aqui na live, 39 países representados, né? Então, se a gente pensar na variedade de culturas nacionais que estão ali presentes, é uma coisa de louco. 190 organizações, né? Então, você está falando de empresas do óleo e gás, da área de cosméticos, né? Tinha até um colega brasileiro que está lá, né? Da L'Oréal, ele, né? É o Área de Thiago. saúde, o Aham. Tiago, né? Área nuclear, gente. Tinha uma pessoa da área nuclear participando do meu workshop. Então, realmente foi uma diversidade do ponto de vista de segmentos industriais e de profissionais, né? Então, a gente tem engenheiro, psicólogo, pessoas da área de educação, na área de pesquisa. Então, essa diversidade, isso traz para o evento realmente algo que é diferenciado. Outra coisa que me chamou a atenção nesse evento foi a forma como ele foi estruturado, no sentido de disponibilizar espaço físico e tempo para a interação entre os participantes, né? E isso é uma coisa que eu acho que é uma lição para a gente, que volta e meia está envolvido, fazendo workshop, trabalhando com empresas. Eu hoje mesmo estava com um cliente que a gente estava fechando a agenda de um workshop. E eles vieram com aquela ideia assim de não dar tempo para nada, né? 1 hora de almoço, 10 minutos de coffee break. Eu falei, cara, não. Põe um buffer de tempo e põe um tempo para as pessoas experimentarem qualidade na interação entre eles, para não ser aquela coisa corrida. E o EHS tem isso, ele tem espaço
e tempo para networking. E por fim, falando de características gerais do evento, tem um aplicativo que eles utilizam, eu acho que fala Ruva. Deixa eu botar aqui. É fantástico esse É o aplicativo, Rova. Aham. Eu né? ponho aqui, aham, É, apareceu. Foi assim sensacional, porque ele propiciou uma interação antes e depois e durante, né? Antes, durante e depois do evento. Então, por exemplo, como eu estava com uma palestra, ele me deu a oportunidade de jogar grandes perguntas que eu ia tratar, seja na minha palestra, no meu workshop. E isso atraiu o público. Então, por exemplo, quando eu falei de confiabilidade humana, daqui a pouco eu tinha a pessoa da Equinor, que foi a empresa de óleo e gás que financiou o projeto, né, que desenvolveu o método de confiabilidade humana que eu ia tratar, que é o Petra HRA, ele entrou em contato comigo. Cara, eu fiz parte do projeto que desenvolveu esse método e a gente se conectou. 2, 3 semanas atrás, eu estava falando com um colega que me chamou através desse aplicativo. Então, assim, o quanto é bacana quando a gente consegue ferramentas que propiciam essa interação até antes do evento começar. Eu achei isso, assim, um golaço da galera que organiza e foi muito bacana. Fechei a parte de visão geral do evento. Ju, se eu falar demais, chuta minha canela virtualmente aqui, me expulsa, me ejeta. Mas vamos lá. Tamo indo, Parte, tamo é, indo. parte técnica. É muito curioso, porque, sim, o que a Juliana chamou a atenção também me chamou a atenção, né? Foi tanto a palestra, o workshop inicial da Daiane, né? E com aquela outra australiana, que parece que trabalha muito com ela, né? E o que eu Arrasou. trago Uhum. em complementação ao que a Ju já falou, deixa eu pegar aqui para vocês, porque esse vale super a pena compartilhar. A Daiane, no workshop dela, ela trabalha muito com material do Energy Institute, né? E ela falou muito sobre a questão da liderança. Ela trabalhou muito a liderança e ela usou alguns vídeos muito bacanas que estão nesse link que eu joguei aí para vocês, que é um material gratuito, vocês conseguem acessar gratuitamente. E quando ela falou da liderança, ela falou muito assim da dificuldade que os líderes têm de dialogar com as pessoas na ponta, especialmente quando eles vão até a ponta, né? Então, aquela visita de campo. Aquela dificuldade, às vezes, de colocar uma pergunta ou iniciar uma conversa com quem está na ponta, e aquela necessidade que a grande maioria dos líderes tem de parece que eles querem ter a resposta para tudo. Né? É uma dificuldade de dizer assim, eu não sei, eu vou procurar o recurso para melhor responder isso que você está colocando. Então, acho que ela conseguiu trabalhar um pouco isso no workshop dela, e ela usou um dos vídeos nesse link que eu estou aí, que é justamente um vídeo que mostra um líder chegando numa fábrica, numa planta industrial, e a pessoa na planta joga uma pergunta para ele que ele não sabe a resposta. Então, vai mostrando a insegurança que ele sente. É um desenho animado com algumas grandes perguntas que permite a gente até trabalhar isso, usar esse material no workshop. Tá? A pergunta da Zoe sobre priorização daquilo que precisa ser investigado foi algo que me marcou, né? No inglês, can we live with this happening again? Então, a gente pode continuar convivendo com a repetição desse evento? Essa pode ser uma pergunta bastante interessante para dizer o que que a gente tem que botar nossa energia ou não. Gostei muito também, Ju, do que a Zoe traz quando ela foi perguntada acerca de técnicas de investigação de acidentes para trabalhar as questões de fatores humanos, né? E ela falou assim: muitas das vezes você não precisa mudar a metodologia que você está aplicando, mas cuidado com a linguagem, né? Então, eu sei que algumas empresas já estão fazendo isso, mas por que ao invés de investigação, aprendizagem com o evento? Por que ao invés de falar de uma declaração de uma testemunha, né, de alguém que você entrevistou, por que não uma discussão, uma troca de ideias? Então, o cuidado que ela trouxe acerca da linguagem, né, para a gente trabalhar melhor as questões de fatores humanos. Tá? Então, acho que assim, complementando o que você trouxe, a palestra do Lecose foi outra que me marcou, que eu estou aqui com as minhas notas, né? Em que ele traz essa questão, além das guerras de segurança, e da importância da gente compreender as várias metodologias e as suas limitações, entendendo que muitas das vezes eu tenho ali.
metodologias que vão se adequar muito bem a uma determinada demanda, a um caso que eu tenho, e que a gente tem que estar com a mente aberta para todas elas. Só que ele traz um negócio que, assim, eu estou refletindo sobre isso até agora, que ele fala assim, vamos encontrar também pontos de convergência entre essas várias abordagens, porque é nos pontos de convergência que a gente mostra coerência na estrutura de abordagens adotadas e comunica essa coerência para o nosso público, para as pessoas da organização. Então, acho que essa foi uma pegada que ele trouxe que eu achei fenomenal. E por fim, né, eu anotei aqui a palestra também da Heather, né? A Heather, ela trouxe uma simbologia que eu achei fantástica. Ela usa o símbolo do infinito, né, para colocar que o bem-estar, o well-being, ele é tanto individual como ele é organizacional, né? Ele é uma responsabilidade ali conjunta. Então, achei isso muito bacana, essa simbologia que ela traz. E, por fim, eu não poderia deixar de falar de uma palestra que me marcou. A gente chegou atrasada, Ju, mas ela foi tão boa no que eu pesquei ali na hora que eu assisti de novo a gravação, que foi do Alan Goodsmith. Eu acho que fala assim o nome dele. Eu vou colocar porque vale a pena se conectar com ele. Goods, Ele foi a unanimidade de todo mundo. Tem duas não pessoas que é? saíram que foram unanimidade, o Alan Goodsmith e aquele Julian Treasure. E os Thanks dois so much. não são da área de HS, um fala sobre escuta e o outro fala sobre alta performance. Exato. E foi muito curioso, porque foram as palestras mais, acho que o pessoal vai querer falar disso também, que mais foram comentadas e nenhuma das duas era de profissionais de HS. Mas as duas falavam de human skills, né? As duas falavam de Exato. autogestão e escuta. Essa palestra mexeu comigo de uma forma que me fez escutar tudo de novo e assistir o vídeo, né? Essa pessoa ele é fundador de uma empresa, Mentally Fit, o nome da empresa. Ele é coach de esportistas, então ele acompanha esportistas, né, e equipes de esporte que são pessoas que precisam manter performance num pico sob alta pressão e alta performance sustentada ao longo do tempo. Então, a primeira coisa que ele traz, que já me chamou a atenção, é que as pessoas que conseguem desenvolver alta performance e sustentar isso ao longo do tempo são aquelas que atingem um equilíbrio entre entrega, resultado e recuperação, recovery, né? Então eu tenho que concentrar minha energia para dar um pico de resultado, um pico de performance, mas eu tenho que ter um tempo de recuperação. E ele, quando ele traça esse paralelo disso que ele vê na área do esporte com as organizações, ele faz um alerta. A gente está o tempo todo entregando e a gente não tem tempo e a gente não entende a necessidade da recuperação. Então, isso para mim já capturou minha atenção naquele ponto. Outra coisa que ele propõe, assim, desde o início, uma reflexão, né? Quem é você na organização? Qual é o impacto que você está gerando na organização? Né? Ou seja, qual é o teu modelo mental? O teu modelo mental é um modelo mental de um simples participante? Ah, eu vou à Olimpíada, né? Você já é um performer? Cara, eu vou dar tudo nessa Olimpíada. Você é um champion, um campeão, eu vou dar tudo nessa Olimpíada e eu vou sustentar isso porque tem a próxima Olimpíada e eu vou lá também dar o meu melhor. Você é uma lenda já no esporte ou você é o ápice, você é um imortal. A tua marca, ela é tão forte. Qual é a marca que você está deixando nas pessoas e na organização que você está passando? E aí, qual não foi a minha alegria, gente, que na área de esporte, qual vocês acham que foi o imortal que ele citou, gente? Diz aí no chat. Um brasileiro, Pelé. Então ele fala do Pelé e realmente, se você parar para pensar, o Pelé ele deixou uma marca de excelência naquilo que faz, né? A gente usa o nome dele, ah, esse daí não é um Pelé. Olha isso, gente, a marca de excelência que ele trouxe. Então ele faz essa discussão, fala que o desempenho ao longo do tempo ele exige um cuidado, um autocuidado, que foi um tema que eu assisti hoje, que eu ouvi hoje no podcast da Ju, desse último que eu achei fantástico. Então, ele fala da necessidade do autocuidado, que é não só mental, mas é físico, é espiritual, né?
ele fala do cuidado que o líder tem que ter com as pessoas da sua equipe, e para isso ele tem que dar visão de futuro para essas pessoas, senso de propósito e uma clara conexão daquilo que as pessoas estão fazendo com essa visão de futuro, da onde se quer chegar. Ele fala também da necessidade de reconhecer e celebrar as conquistas, de priorizar o Magic Three. Quais são as três prioridades para evitar de ficar com milhões de demandas que a gente não consegue atender? E, finalmente, ele fala da necessidade da disponibilidade do líder para o liderado, para dar suporte. E aí ele cita uma frase que eu acho que todos nós que estivemos lá, a gente vai lembrar, quando ele diz: Busy is the new stupid. O ocupado é o novo estúpido, porque assim, as pessoas precisam de tempo para dar um passo atrás e olhar tudo com qualidade. Enfim, gente, dava para ficar falando desse evento aqui mais, sabe-se Deus quanto tempo, Sim. mas eu encerro aqui, tá, com essa contribuição, tanto do ponto de vista de visão geral do evento, que foi, e também de umas questões do conteúdo apresentado, que foram aspectos que me marcaram muito. Obrigada, Gilza. Valeu super. Josué, eu vou dar uma atravessadinha aqui na palavra para Bibi, porque ela vai sair, aí eu já volto para você, tá bom? Bibi, conta pra Vamos gente uma lá. palhinha do que Vou você falar fez. bonito que nem vocês, mas eu vou dar alguns. Não montei a apresentação também, né? Mas É, como a a Ju ideia falou, não era essa. Aham. eu assisti a palestra, então, o evento inicial do Julian Treasure, né? E depois o workshop dele também. Então, inicialmente ele falou de listening, né, de escuta, e o workshop dele ele falou do speaking, né? Então, trazendo assim coisas não dentro de segurança, mas um olhar, né, assim, diferente na escuta. Aí ele traz os 4 Cs da escuta, né, de consciência, comprometimento, compassionate. As minhas anotações estão metade em inglês, metade em português aqui. E de curiosidade, assim, que os sons aumentam a produtividade, né, nesse sentido. E na parte de speaking, né, então, são 18 itens, que até copiei aqui, que ele vai falando assim, a gente acha que é chegar e falar, não tem muita coisa, é postura, é o timbre, é a preparação, né, o espaço, o pace, o ritmo, né, então foi bem legal também nesse sentido de trazer assim, insights nessa parte de apresentações. E É, eu o gostei bastante Julian, também. desculpa, Oi? só para dar Vou falar. um tempero aí, o Julian tem um dos TEDs mais assistidos do mundo. Uhum. Eu acho que eu tenho anotado aqui, depois eu posso compartilhar, que eu copiei vários Tá insights bom. dele aqui Desculpa te Tem um livro interromper, também que... queria Não, ter essa imagina, Ju, pode informação. ajudar aí. Tem um livro também que ele botou, o TED dele também está aqui. Né? E aí depois eu assisti, assim, uma coisa também do evento que a gente ficava atrapalhada lá, que tinha muitas coisas boas ao mesmo tempo. Teve um momento que tinha a Gilsa, tinha o Lecoses, ela tinha o Carsten Busch, tinha outros juntos. A gente queria assistir depois os três ao mesmo tempo e não dava, tu tem que escolher um, né? Então a Sim. gente ia escolhendo um, chorando, assistindo o outro, e ai, devia estar aqui, devia estar lá. Então, isso, assim, muita concorrência com gente muito boa que estava lá apresentando, né? E eu gostei muito do workshop do Carsten Busch, que ele trouxe sobre cultura, né? Ele é muito provocativo, né? Ele rebate alguns conceitos que eu já vi muitas vezes, exemplo, ele fala assim, a cultura é o que todo mundo faz quando ninguém está olhando, né? E não. Aí ele rebate, ele fala que cultura é o resultado do que a gente faz quando os outros estão olhando, né? Então, ele trouxe alguns princípios assim de discussão, que cultura é neutra, né? Que não tem boa cultura e má cultura. Então, ele foi muito provocativo e ele estava com uma camiseta também falando assim, não fale sobre cultura de segurança, né? Se você quer construir ali, não fique falando sobre a cultura. E então ele rebate muitas coisas ali, que cultura é uma construção, né? Que é um produto, que aquela frase também todo mundo fala, cultura de segurança começa com você, né? Então,
muitas coisas assim que eu anotei aqui que tá tudo meio ainda. Falta colocar em ordem as minhas anotações, né? Mas bastante interessante, assim. Aí tem alguns artigos também que ele compartilhou, né, para leitura. E para mim, acho que foi o maior evento nesse sentido que eu fui, né? Tava meio deslumbrada, assim, de conhecer um monte de gente que a gente vai seguindo e vai lendo postagens ali, a encontrar Olha essas para o pessoas. lado, tá o Ronaigo tomando café. Não, tu olha, só celebridades ali, né? E a gente tietando ali, fazendo foto e tentando, concorrendo na fila para. Uhum, Mas, Ju, acho que, assim, rapidamente isso, para não ser repetitivo também, né? A parte de saúde mental acho que foi bastante abordado, foi legal, né? uhum, E muito bom. acho que é isso. É, esse evento ele tem a quantidade de assentos fechado, né? Então, quando preenche os 300 assentos, eles fecham as inscrições. Então, isso também é interessante, né? Ele é um evento menor do ponto de vista do volume, né? Comparado com uma FISP da vida. Porém, o público que está lá é um público muito qualificado, né? Então, você realmente está o tempo todo olhando para o lado e falando: Ah, eu sigo ele no LinkedIn. E um evento pet friendly também, porque tinha um cachorrinho lá junto todos os Sim, dias. foi. É, sim. Eles têm também uma preocupação já há 2 anos, 3 anos, de equilibrar a quantidade de speakers mulheres e homens. Eles não tinham essa preocupação. A primeira vez que a gente foi, era muito mais speakers homens do que mulheres, e aí teve um grupo lá da Heather e outras mulheres que têm movimentos de mulheres no IHS. E começaram né, provocar ali a organização de, poxa, se a gente está aqui falando de ESG e de abordagem de cuidado, a gente precisa tomar cuidado com isso, e aí eles fazem também esse esforço de temperar bastante, né? O ano passado teve uma speaker trans também, uma mulher trans, que é uma super referência na área de gerenciamento de risco. Então, ele também é um evento que procura ser inclusivo, procura ser diverso, né? Isso é muito legal. Obrigada, Vivi. Josué, e aí, como foi apresentar? Que conversas rolaram? O que surgiu aí de interessante para você nessa experiência? Olha, vocês falaram tudo. Eu realmente não tenho que acrescentar, né? Talvez só o brilho nos olhos de participar de um evento tão bacana, né? Há muito eu não via algo tão bacana, né? Algo tão leve, né? Geralmente os eventos de segurança, pessoal, são coisas pesadas, assim, no sentido de, faça isso, faça aquilo. Mesmo o Carsten Butch, que é um cara um pouco mais polêmico, né? Uma pegada muito do tipo, legal, vamos junto, né? Uhum, Eu acho que talvez tenha sido o evento de segurança, né? É claro, é HS, tem o meio ambiente, saúde, não há dúvida, mas vendo sobre a minha perspectiva, que eu tenha mais me identificado, né? Sobretudo por conta da diversidade. Eu nunca me achei um ser nem para um lado nem para o outro, um ser híbrido, né? Então, eu acho que ali eu me encaixei muito bem. Eu legal. queria deixar muito claro aqui, pessoal, para todo mundo, que foi um convite da Ju, a quem eu sou eternamente grato. Foi ela que me convidou, e se eu estive lá, e se eu, de alguma forma, ajudei alguém lá, foi por causa dela. Então, que isso fique registrado aqui sobre todos os aspectos. Obrigado, Ju, pela sua generosidade e pelo reflexo daquilo que a gente fala. Se a gente fala de integração, se a gente fala de construção coletiva, se a gente fala da criação de pontes, você fez isso. Você fez essa ponte. Muito obrigado. Grata também. E teve dois momentos aí, eu peço desculpas pelo egoísmo, mas foi dois momentos em que meu coração bateu muito forte, que foi o momento que o Andrew me apresentou, né? Nossa, eu tenho até que me segurar um pouco. Às vezes a gente não se dá conta, né? E ele falou coisas ali, eu falei, caramba, é isso tudo mesmo? E eu falei, é, exato, né? Então, uau. Eu fiquei muito assim, eu tive. E pior que eu ia que falar logo depois, então ferrou, né? Aí eu engoli seco e tá, vamos embora, vamos lá, vamos sambar na graxa, né? É mais ou menos isso, né? E, Merecido. e a segunda, e a segunda coisa, a Gilza até falou. Eu terminei uma das minhas apresentações, eu fiz duas, tá, pessoal? Houston, We Have a Solution, foi uma coisa mais assim, intimista, né? Foi justamente no momento do
Eric Ronag, então foram pouca gente, mas bastante do ponto de vista de que valeu a pena a construção coletiva lá, né? E eu falei claramente, pessoal, a do Ronag está acontecendo, não percam, vai lá, deixa a minha, depois você vê o vídeo, coisa que eu falo. E aí teve duas outras pessoas que fizeram isso, porque o Ronag é meu grande mestre, né? Então eu jamais eu vou disputar nada com ele. Vá lá, veja, conheça, etc. E a segunda foi sobre aplicações práticas de fatores humanos na indústria de óleo e gás. Eu terminei ela com o ecossistema de fatores humanos, que eu estou pensando até em deixar aqui no chat, Ju, para o pessoal ver. Ah, E por que que eu vou falar disso? Por que que a Gilza já falou disso? Você, no meio de toda aquela plateia, né, ter um elogio na frente de todo mundo do Lecoso sobre o seu trabalho é uma coisa muito especial. O Lecoso, ele falou, Josué, é isso que eu tenho falado há muito tempo, você conseguiu colocar num conceito, numa figura, que são justamente essas convergências que a Gilda falou. Há muito tempo tem isso, não é pouco tempo não, desde que o mundo é mundo, mas precisava de uma representação conceitual para isso, que foi o ecossistema de fatores humanos. E a segunda coisa que ele falou assim, brilhante, Josué, é a primeira vez que você tem um conceito onde o sistema de gestão, o negócio está presente junto com as demais ciências, né? Então foram os meus dois highlights. Eu peço desculpa pelo egoísmo, porque foi onde meu coraçãozinho bateu forte. No momento que o Andrew fez isso e na hora que na frente de todo mundo lá naquele papo gigante o Lecoise falou para mim, brilliant, Josué. Acho que o brilliant Josué está ecoando até hoje. Isso graças a você, João. E é brilhante Josué? Não, né? É brilhante todo mundo que chegou até aqui. Eu acho que é muito importante, acho que todo professor deve se reconhecer isso, né? Um professor se faz professor não pelo que ele estuda, que ele se forma, mas pelo que ele constrói junto com os alunos. Então, só existe um bom professor se existe um bom aluno. Isso é muito importante. sim. Todo bom professor, se algum dia eu ouvir que eu sou brilhante, é porque eu tenho alunos brilhantes, e não o contrário. Não sou eu que faço alunos brilhantes, são os alunos brilhantes que me fazem. Isso é muito importante. Tem muita gente que acha que ser professor é ler e ter PhD. Não é mesmo. Ser professor é ter alunos, né? Alunos brilhantes com vocês. E eu encerro aqui dizendo que tudo que a Gilza e a Ju falou foi exatamente o que aconteceu. Se eu fosse vocês, eu investia. É um investimento pesado, não é mole, pessoal, eu sei disso, mas vale a pena por tudo. É um evento completo. Networking, conhecimento técnico profundo, tietagem, tem uns caras lá fantásticos, umas meninas fantásticas, né? E no final do dia ainda você pode bater o papo e tomar uma chopp, não, como é o nome, gente? Hum? Aquelas coisas, a cerveja, né? Ou eu tenho um nome especial? Enfim, com a galera e trocar muitas ideias bacanas e fazer muitas amizades ao longo do tempo. A Gilza falou dos contatos, depois Gilza, eu tenho 4 contatos novos que eu não tinha ideia de que. E um deles a gente já está conseguindo fazer um artigo. Então isso é muito legal. Ou seja, tudo que elas falaram, eu assino embaixo e desculpa o momento de egoísmo, mas foi muito especial para mim. Obrigado, Ju, e obrigado a todos. Obrigada. Egoísmo nada, reconhecimento. Celebração, né? Se tem um negócio que a gente faz mal nessa área, é celebrar. Então, bora celebrar essas vozes aí que estão trocando, ensinando e compartilhando coisas incríveis aí pelo mundo. Celebro demais. Coisa muito boa ter vocês dois lá, Obrigado, Ju. gente. E, nossa, com certeza a gente vai construindo esse caminho, né, de sair desse lugar do vira-lata, né, de ir lá, ficar sentado no cantinho, né. A gente também não precisa roubar o microfone de ninguém, mas tem um monte de coisa legal acontecendo por aqui que a gente pode contar, né. Eu acho que é esse o espaço, né, fazer junto também. Muito bom. Quem quer pegar o bastão, gente? Clarice, bora lá. Ver se Ju, você. Eu tentei colocar a rapidinho, imagem aqui, gente, desculpa. mas eu não Oi. consegui ver. Se vocês conseguem ver a foto aqui, não dá para ver, né? Tá Não, não, bloqueado para não. postar. Mas é a tela do tablet Ai, gente, esqueci o nome, que a Gilza mencionou aqui. Ele fez a apresentação dele toda escrevendo os insights no tablet. E ficou, no final, eu tirei uma foto de tudo que ele escreveu, e assim, tudo que ela falou está em um slide. E foi sensacional, porque ele ia colocando os insights e a gente conseguia acompanhar, né? Então foi. Depois eu coloco no grupo e É eu o compartilho aqui com alguém. Goodsmith. Isso, José, isso. você ia avisar alguma coisa? Desculpa, é que eu estou tentando colar as coisas aqui e está dizendo que o administrador não me deixa. Você é É, eu administradora, também né? tentei, não consegui. No É, chat?
Imagem não É, só link, imagem a gente não consegue não, colar. foi o artigo. Ah, agora apareceu. Você fez alguma coisa aí Oi? que apareceu agora. Ah, não, não aparece ainda. Aparece assim, Google Drive, um montão de coisa, mas eu não consigo copiar do meu computador para cá. Eu vou copiar então o link, que eu acho que o link Aqui está consegue, dizendo né? que os participantes podem compartilhar coisas no É, chat. desculpa, é um problema entre a cadeira e a tela. Me perdoem a interrupção, pessoal. Eu vou Se resolver você aqui. quiser me passar no Whats, eu ponho aqui. A imagem não está Fechado. conseguindo, não. Apareceu para mim agora que não dá para colar a imagem, mas depois a gente dá um jeito de compartilhar aí. Manda no É, meu, no meu Whats aqui que eu ponho ali. Fazendo isso agora, para deixar. não. E aí, pessoal, eu peço desculpas, porque assim, eu fiz muitas anotações, muitas no meu caderninho de Safety mudei, tem 3 dias, então o meu caderninho está em alguma caixa e eu não abri essa caixa ainda. Então eu estou aqui olhando para o celular porque eu estou colocando as fotos que eu tô lembrando, assim, as fotos mais relevantes. É por isso que eu mencionei essa aí. Mas, assim, de certa forma, os colegas já falaram tudo, assim, quase tudo, né? Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, como a Bibi, minha companheira de quarta aí, falou, é o quanto que a gente teve acesso a muitas pessoas assim que a gente já segue no LinkedIn, mas assim que não tinha nenhuma estrela lá, que todo mundo a gente conversou com todo mundo, como eu converso com a Ju, como eu converso com a Bibi, a gente sentava, tomava drink, batia papo no intervalo, a gente trocava ideia. Então assim, até por não ser um evento muito grande isso era uma coisa bem interessante, né? Da gente tomar café com a Daiane e depois de tomar um drink com Lecose. Então, assim, e isso é bem legal. E aí, ressalto o que o José falou, vale o investimento, assim, no meu caso, eu fui pela empresa, mas eu já estou planejando com a Bibi de juntar dinheiro para tentar ir o ano que vem de novo por minha conta porque realmente foi bem legal. E aí, duas coisas que eu queria destacar, uma a Bibi já destacou, a Ju também, que é relacionado a Jusa também comentou, a palestra do Julian e o workshop foi sensacional, assim, sobre posicionamento de fala, de escuta e de como que isso pode nos ajudar, né, para a gente se comunicar melhor, né, no nosso trabalho. E assim, eu tive vários insights também nesse workshop dele. E também, assim, para mim, pessoalmente, me tocou muito, até porque eu estou num momento que eu estou coordenando aqui o Comitê de Bem-Estar aqui na empresa, o quanto que foi falado de well-being, de bem-estar e de segurança psicológica, né? Várias falas, a mesa redonda que foi que eu mencionei aqui só com mulheres, né, e tal. Então, assim, foi uma grata surpresa para mim, um tema que me é tão caro, ter sido falado em vários momentos, né? Então, assim, seriam os dois destaques que eu gostaria de fazer, né? Esse da comunicação e o do bem-estar, né? E os outros, todo mundo já foram ditos, né? A palestra, o workshop do Lecose foi sensacional, a palestra de abertura da Daiane. Então, assim, e aí, assim, o desespero de saber para onde você ia, né? Qual sala, porque a gente tinha que se dividir e não conseguia assistir tudo ao mesmo tempo, né? Então, o Josué, por exemplo, no auditório central, mas não conseguia assistir o workshop. E aí a gente ficava, ai meu Deus, para onde que eu vou? Mas de fato, depois a gente teve a oportunidade de assistir algumas coisas gravadas, né? E valeu super a pena. Pessoal, recomendo muito quem puder ir no próximo, que é um evento muito diferenciado de tudo que eu já vi. E reitero, né? Não tem estrelas, assim, é todo mundo igual, assim, conversando com todo mundo e tirando dúvida e trocando ideia. Isso para mim foi sensacional, assim. Muito bom, Clarice. Obrigada, obrigada mesmo. Sim, jantamos com o Lecoso, tomamos café com o Andrew Charva. A gente tava figurinha fácil ali. Muito bom, foi maravilhoso mesmo. E é incrível, né? Como aquela tese de que nos bastidores a gente aprende tanto quanto aprende dentro da sala funciona muito, né? Nesses momentos aí de sentar com essas pessoas, poder trocar ideia diretamente, assim, foi muito enriquecedor. Quem pega o bastão da fala? Posso seguir?
Vai, escolha um dos dois aí, o que o Felipe. Ah, vai lá, Kio, vai lá, Kio. Não, Felipe, minha educação diz que você vai trazer mais coisas. Eu só quero 3 minutos no final, Ju, senão eu vou esticar essa reunião. Vai, Vai lá, Felipe. você pode. Tá bom, obrigado, Kio, obrigado. Bom, queria compartilhar com vocês, né, um pouquinho, né? Eu não sei se um pouco diferente do pessoal, é, acidentalmente assisti pelo YouTube em 2024. Apareceu um link, eu comecei a assistir, achei muito interessante. Eu falei, caramba, como que eu não sabia disso, que isso existe, enfim. E aí falei, meu, preciso ir nesse evento ano que vem. E aí, enfim, fizemos um planejamento aqui e eu consegui ir esse ano, né? Então, foi um pouco sem querer assistir pelo YouTube. É legal, vale a pena, mas estar lá presente é diferenciado, como todo mundo já falou aqui, né? Eu concordo com o que todo mundo falou, acho que é isso mesmo, foi muito legal. Quero repetir, acho que dois pontos aqui que eu anotei, né? Que acho que foi até o Josué e alguém acho que falou alguma outra coisa também, mas o evento é leve, é muito legal, é leve. Você fica lá 3 dias, mas assim, é, vai. Talvez fosse 5 dias, a semana toda você passaria ali e ficaria bem. E tem uma diversidade de pensamentos muito boa. Então, as pessoas conversam, falam de temas diversos e numa naturalidade. Para, acho que trazer, na verdade, acho que são dois pontos aqui que eu anotei que eu acho que o pessoal ainda não comentou diretamente sobre isso, né? Na palestra, o pessoal comentou já da Daiane, né, que era da BP, e aí ela fizeram um workshop ali, alguma coisa com um rapaz da Equinor, o Christian, tinha mais umas outras pessoas que eu não lembro o nome. Eu achei muito legal que eles falaram do hop, basicamente de hop e tal, mas o que eu achei legal foi sobre a evitar ou tomar muito cuidado com a simplificação excessiva, né? Então, às vezes a gente quer introduzir alguma coisa, falar um programa legal. Não, é muito fácil, ó, isso aqui é só você pegar. E isso daí também acaba gerando um problema, né? Pode gerar um problema. Então, achei muito legal esse aspecto de tomar cuidado com isso, né? É uma coisa, acho que a Juliana falou no começo, né? Que não é novo, não foi inventado agora, né? Então a história tem que ser contada bem contada, né? Tem que ser bem dito, né? Então acho que tomar cuidado com isso, né? E aí serve para o rock, mas serve para qualquer outra coisa que a gente vai aplicar aqui no nosso trabalho. E outro ponto que eu anotei aqui que eu achei muito legal, né? O pessoal começou falando, foi em algum evento de alguma palestra sobre saúde mental. Eu não vou lembrar quem foi agora, mas o pessoal comentou o seguinte, né? Problema de EHS, é um problema da organização. E aí, na verdade, não é só o problema de saúde mental, é tudo, né? Não é um problema de EHS, é um problema da organização, para reduzir os acidentes, reduzir absenteísmo, reduzir custos e por aí vai. Então, é o que eu falo, né, a gente falou de vários casos aqui, várias apresentações, né, várias palestras super técnicas, super legais, mas também tem esse outro apelo que eu acabei de comentar. Não é só sobre EHS, é sobre o negócio, é sobre como que as coisas funcionam. Ou seja, as empresas devem focar nisso, porque isso não focar nisso vai ter problemas no futuro, seja financeiro, seja de pessoas, seja êxodo, né, de pessoas e por aí vai. Então, de novo, obrigado, né, por esse momento aqui com vocês e recomendo. Quem ainda não viu, não assistiu no YouTube, começa assistindo no YouTube, se apaixona e depois vai para lá, que vale muito a pena. Obrigado, viu, pessoal? Valeu, Felipe. Eu coloquei os dois links aqui no chat, gente, do dia um e do dia 2 completos. Eles transmitem e gravam no YouTube o palco principal. Os workshops não são gravados, os breakout sessions. Então, tem vários de manhã e de tarde no dia zero, no dia um e no dia 2, mas eles não são transmitidos. Eles transmitem só
o palco principal mesmo, mas já tem coisa pra caramba lá para aprender. Eu realmente não consegui colocar os arquivos aqui. Eu pretendo fazer amanhã uma postagem no LinkedIn, aí eu vou checar contigo, Josué, o que eu posso compartilhar, o que não. E aí eu vejo o que eu coloco na postagem, aí vocês têm um repositório, né? E também, a hora que a gente colocar no YouTube esse vídeo, eu vou colocar os links também dos vídeos e tudo mais, tá? Muito legal. Obrigada, Felipe. E é isso, né? Eu acho que tanto o exemplo do Julian, do coach de atletas, e também o exemplo que o Felipe trouxe, né, da gente falar sobre o negócio, eles ajudam a gente a sair um pouco do tecnicismo, né? Acho que essa é uma das barreiras que a gente tem nesse campo, que é, por exemplo, né, ter um cara como o Julian, um especialista em comunicação, e ter um coach de performance que fala sobre esforço e descanso, que não são da área de HS e que ajudam a gente a entender sobre o manejo de seres humanos, né? Sobre inteligência emocional, autogestão, limite, gerenciamento de estresse, que são coisas de pessoas, né? Independente se você é de HS ou não. E que também são calos no nosso sapato, né? Pensar, a área de HS é uma área muito legalista, muito tecnicista. Comunicar-se com clareza e de forma interessante, né? Eu já falei, muitos de vocês já me ouviram repetir isso. O Andrew Sharma vive dizendo que a segurança precisa ficar sexy, né? Que a HS tem que ser sexy. Então a gente precisa dar um jeito desse negócio ser sexy, porque ninguém quer esse negócio. É chato, burocrático, tecnicista, quadrado, né? É pesado. Então, esse processo da gente trazer essas habilidades sociais, socioemocionais, competências socioemocionais. E esse olhar da organização e não só ficar olhando para o nosso quadrado, talvez nos ajude a ir além, né, Felipe? E aí, Kio, vamos fechar com chave de ouro? O Kio que foi comigo em 2002, a primeira vez que eu fui, que agora a gente se reencontrou lá. Pois é, eu sou seguidora da Ju, inclusive internacionalmente, né, Ju? Kio, vamos Em tomar vinho em 2020, Berlim? Vamos! em 2022, a Ju me ligou, vamos para Berlim. Eu falei, vamos. O que que nós vamos fazer, Ju? Mas essa era uma pergunta menos importante. Em 2019, eu falei, Kio, tô indo lançar meu livro em Portugal, Comportamento Seguro, você não quer ir? Ele, claro! Que bom estar Vamos nessa tomar vinho fase em da vida Portugal também. aqui. Eu fui para esse evento com três objetivos. Primeiro, rever muitos de vocês e conhecer pessoalmente vários de vocês aqui da rede do Safety Lab que eu não conhecia pessoalmente que lá estavam, tá? Eu tenho medo de citar o nome da Gilza, da Clarice, mas tantos outros, o Josué aí, enfim, tantos outros que eu não tinha contato. Mas eu fui lá, sabe, Ju, para me construir e para me desconstruir. Porque se tem uma coisa que me mantém vivo hoje é um negócio chamado, agora é moda, né? Long Life Learning. Eu estou querendo ter long life e continuo aprendendo. Então, Uhum. acho que esse evento ele é ótimo para construir, desconstruir e reconstruir. E com esse comentário meu, eu queria fazer um comentário sobre tópicos que me chamaram a atenção. E acho que às vezes o óbvio, como alguém fala, né, o óbvio tem que ser dito, né? Então, o primeiro tema foi o tema que a Daiane trouxe tão bem, entre tantos outros, né, de como ela trouxe importância para a compreensão do trabalho real frente ao trabalho prescrito. Esse é um tema que muitos falam, poucos entendem e acho que tem uma contribuição enorme nas organizações. E somado a isso, a aprendizagem do trabalho no dia a dia, né? Que o cara que eu sigo, e a Ju conhece muito bem o cara, o Marcin Nazaruk, tá? Para Uhum. mim, ele é o cara que escreveu a diretriz sobre o tema e é um cara fantástico. Esse ano, infelizmente, ele não estava lá, mas ele é um habituê do evento, né, Ju? Uhum. Todo ano ele E, vai. e ele é fantástico e certamente vai estar no próximo, porque eu acho que ele foi em quase todos, tá? Uhum. Aprender com o trabalho no dia a dia, né? O óbvio precisa ser dito. Por que que eu gostei desses temas? Porque são dois temas que eu estou apaixonado em trabalhar nas organizações quando eu vejo essa distância das lideranças com o chão de fábrica, sabe? E através dessas duas técnicas bem compreendidas e desses conceitos, a gente consegue estimular líderes a se aproximarem do que realmente interessa, do que acontece na vida real
e das pessoas que executam o trabalho de fato, tá? Sim. Ó, eu gostei muito, eu não conhecia a Zoe lá, nossa colega da Austrália, tá? E ela teve uma frase que me marcou. Stop doing safety. It is an outcome of successful work, not the work. Parece óbvio, ululante, mas todo mundo, inclusive eu muitas vezes, ia temos que fazer segurança, tá? E quando a gente inverte o olhar, né, olhando a segurança como o resultado de um trabalho bem feito, isso pode mudar muito a forma de compreensão das lideranças dentro das organizações. Então, essa frase da Zoe me marcou. O Karsten Busch, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas ele é extremamente provocativo, né, sobre os paradigmas e ele provoca sobre os reducionismos. Eu acho que o Josué, de alguma forma, também falou disso há pouco, né, que muita gente reduz conteúdos. Não, o Felipe falou disso, Uhum. né? E isso também me marcou. Eu curti muito, apesar de sentir que ele é no nível provocativo, porque quem não está preparado quase desconstrói aquilo que a gente estudou por tantos anos. Então eu assustei um pouquinho, mas foi um susto positivo, eu saí vivo e inspirado, tá? Então foi legal. E, e teve uma apresentação muito técnica da Caterpillar, eu não anotei aqui, eu não me lembro o nome do diretor da É o Caterpillar, Peter. e o Peter. Peter é um Uhum. cara Por fantástico. aqui. E aí eu vi na prática, tá? Todos os nossos conceitos sendo aplicados dentro de uma organização fantástica, que é a Caterpillar, né? E de uma maneira pragmática, tá? Colocando foco, de fato, sobre os eventos de alto potencial como mecanismo e insights de aprendizagem, trazendo todos os conceitos do HOP, todos não, mas eu seria demais, mas trazendo conceitos da HOP para dentro da realidade industrial de uma maneira pragmática e muito prática. Eu adorei aquela apresentação dele. E é isso, Ju. E é uma foto que eu tirei uma foto mais linda do que eu tirei com todos vocês que lá estavam, tá? E eu tirei uma foto em homenagem a pessoas que já construíram uma vida, e eu me identifiquei muito com o Ronagel. Eu encontrei o Ronagel no corredor, conversei com ele, e o Ronagel construiu aí 40, 50 anos disso que nós aprendemos até hoje. E muita gente hoje fala mal dele, diz que ele é um veinho, ele é veinho, eu também sou, então tá tudo certo. Mas eu fiz com muito respeito, eu tirei essa foto dele, eu estava junto com a Carla Carvalho, lá que é a head de HSE da Embraer, nós tiramos essa foto com ele, falei, tu sabe quem é aquele cara? E aí eu apresentei o Ronagel e disse da minha satisfação. Então, assim, ó, o que nos trouxe até aqui tem valor. E se nós estamos reconstruindo um mundo no futuro diferente, é porque nós chegamos até aqui. Então, eu trago isso aqui um pouquinho como insight, como respeito e assim, até uma homenagem que eu faço à pessoa do Ron Nagel como um desses caras que construiu muito do que nós temos estudado aí, ainda continuamos estudando, tá? Era isso, Ju, muito obrigado aí. E me convida de novo, tá, Ju? Eu vou. Não interessa para onde. O chopp lá em Berlim anda bom, né? É. Não, gente, o evento é fantástico, tá? Eu não vou todos os anos, tá? É a segunda vez que eu vou agora, talvez eu não vá ano que vem, mas eu acho que, como a gente é engenheiro e líder gosta de botar meta, eu ia botar uma meta. Vamos aumentar em 50% o número de brasileiros ano que vem, tá? Eu Tá acho que bom. esse convite paga cada centavo, tá? Eu sou uma empresa em que eu sou a minha empresa, tá? Eu tirei do meu bolso dinheiro e eu acho que investi, cada centavo teve valor, tá? Eu Uhum. gostei muito, tá? Gostei mesmo. Que Obrigado, bom. Ju. Obrigada, que eu. O, Que bom a gente. o, Diga, José. o Ronaldo é muito generoso. Ele é. E é impressionante ouvir alguém falar alguma coisa assim que vá não ao encontro, vai de encontro disso. A primeira vez que eu pedi ajuda a ele foi em 2012, e desde então a gente tem feito milhares de coisas juntos, desde pesquisa até bater um papo no final do dia. E é impressionante. Eu nunca deixei de aprender conversando com ele. É impressionante. Ele é muito generoso. Excelente o que você falou. Me Uhum. apaixonei pelo que você falou. Apaixonado por você. Maravilha, gente. Que bom, né? A gente terminar esse papo honrando os que vieram antes de nós, né? Sim, E entendendo que a gente não precisa fazer terra arrasada para construir o futuro, né? A gente pode honrar o passado, colocar ele no lugar de mérito que ele tem, discernir o que não serve mais, enxergar o que está
se abrindo, né, como espaço de criação do novo e honrar o nosso lugar como a geração que está aí em cima da terra com o crachá no pescoço, construindo alguma coisa nesse momento e alguém no futuro vai honrar o que a gente fez hoje também, né, gente? Então, acho que esse é um caminho bem auspicioso, né, José? Bem Sem virtuoso. dúvida, sem dúvida, Muito sem dúvida. bom. O que você faz, né, Ju? Se Hum, você parar um momento e olhar esse evento que está acontecendo aqui, eu posso estar errado ao falar isso, mas eu tenho quase certeza que estou certo. Se hum, não tivermos 50%, temos mais de 50% de mulheres. Você já viu o quanto você dá de exemplo para as mulheres do Brasil de liderança feminina e de desenvolvimento? Isso é muito importante. Cada vez mais vocês têm esses espaços de vocês que estão aí, que são preenchidos, tá? Mas precisamos de exemplo, como o Ronaldo e como você. Eu acho que para as meninas, não há dúvida, você é um exemplo. Até para mim, né, que temos a diferença de gênero, você é um exemplo danado. Imagine para alguém que se identifica com o mesmo gênero que você. Isso é muito importante. Um dia vai ser o seu legado que a gente vai respeitar. grata pelo teu carinho, grata mesmo. Recebo, como é que é? Aceito, recebo, mereço e agradeço, né? Assim que a gente falava, Clarice. Amém. Ah, Saravá, seja lá o que for. obrigada, viu? Obrigada mesmo. E então, gente, a gente deixa essa conversa gravada. Já são 9 horas, a gente avançou um tiquinho aí do horário que a gente tinha pensado. Se alguém tiver alguma pergunta assim muito importante, ou tem alguma curiosidade muito específica que ainda não apareceu aqui no chat, me manda no inbox do LinkedIn ou nos grupos aí que a gente tá junto, ou pelo Instagram, por algum caminho vocês conseguem me achar por e-mail, que eu respondo ou conecto vocês com um dos participantes que está aqui, para a gente não esticar demais também, e poder fazer o que o nosso mental coach sugeriu, né, Gilza? Recovering. Recuperar a energia que amanhã ainda é quinta-feira, né, pessoal? Tá bom? Agradeço muito a todos e todas que estiveram aqui. Foi muito bom poder contar com vocês e que a gente possa seguir espalhando sementes de reflexão, boa ciência, boa prática, simplicidade e respeito aos que vieram antes de nós por aí, tá bom? Um super beijo, uma boa noite para todo mundo, gente. Obrigadíssima. Obrigada, Ju. E Beijo. até, beijo, e até o ano que vem, em Berlim, 20 e 21 de maio. Quem quiser ir, vai treinando inglês, já paga aquele professor particular, já vai pro Duolingo, que vai dar boa, porque não tem tradução lá, não tem intérprete. Mas dá para fazer algo a esse respeito até lá, tá bom? Super beijo, pessoal. Boa noite.